eu quero chamar a sua atenção, vou até aqui para a fechada, porque nós vamos agora falar do caso da Susana van Richthofen. Como nós dizíamos no início do programa, a Susana van Richthofen, que é conhecida pelo crime que pagou, onde ela arquitetou a morte dos pais. É o caso lá dos irmãos Cravinho, né, Thaís, né? Que ela namorava com um dos irmãos, né? E aí planejou tudo direitinho, a morte dos pais, deu uma de doida. Ah, meu pai. E aí já pagou a pena, hoje procura viver uma nova vida, é casada com um médico, inclusive teve um filho recentemente, tenta inclusive viver uma vida no anonimato. Recentemente até vi um vídeo de uma moça que encontrou com ela num supermercado, gravou um vídeo e ela ficou até constrangida, né? Porque, claro, a pessoa tenta viver a vida dela ali com tranquilidade. Mas por que estamos falando de Susana novamente? Primeiro porque o documentário Tremembé, que tem tratado de vários casos, né, voltou à tona com esses crimes de maior repercussão no Brasil, e o da Susana é um deles. E a vidente, a Chaline, né? Chaline, eu digo o nome certo, Thaís? Como é? Chaline, que é aquela loura, né? Olha ela aí, ó. A Chaline disse recentemente num podcast que a Susana van Richthofen, em 2026, voltaria a se envolver em crimes. Ah, meu pai. Chamou até o atual marido dela de corajoso. Isso aqui ele é um corajoso. Ó, mostra aí de novo primeiro, Thaís. Mostra novamente aí esse trecho, vai. Os crimes. Ela vai cometer outros crimes. Ela vai cometer outros crimes? Vai, com certeza que vai. Porque ela tá solta agora, né? Ela tá cumprindo a pena em regime aberto. Acho que ela teve um filho, né, agora. Sim, você viu? com o médico. Corajoso, né, ele. Ele deve gostar do perigo. Adrenalina total. Imagina de noite levar uma sacada bem dada. Isso é uma previsão que você Uma previsão. ver? Que ela vai fazer outros crimes. Vai fazer outros crimes. Porque agora, se a gente for ver, ela tá em outro papel, né? Ela é uma mãe agora. Agora ela é uma mãe, ela ganhou seguidores, vendendo chinelinho enfeitado e tá super subcelebridade. Eu vi esses dias no TikTok uma pessoa que queria o cabelo igual dela. Vê se pode. Imagina o irmão dela, o estado depressivo que tá. E tem pessoas aplaudindo, tá? Porque senão ela não ia ganhar seguidor. Essas pessoas são as mesmas que fazem comentários maldosos, porque na internet eles acham que é terra sem lei. A pessoa que comenta maldade lá com fake é a mesma que pode matar, a mesma que pode roubar. Então, assim, as pessoas só estão mostrando quem ela é. Aí esse filme deu abertura pro diabo. Tá fazendo a festa, literalmente. Ela vai cometer outros crimes. Ela foi categórica. Eu não teria essa coragem, não. Ela tem, né? Ela vai cometer outros crimes. Pô, bem, Alencar, isso aí todo mundo já sabe. Não tem novidade que você disse até agora. Agora que eu vou contar a novidade. A novidade é que o tio dela faleceu. E aí começa a se perguntar da causa-morte, né? Bora ver agora a reportagem do Padula, falando um pouco desse caso. Mostra aí, o Padula contou, através de uma reportagem, esse acontecimento. A gente mostra com riqueza de detalhes aqui no Campeão. Mostra a matéria. Tudo bem, Wellington? Ótimo dia para você e para quem nos acompanha aqui pelo Ronda Campeão. Excelente manhã de quarta-feira. Quando a gente fala de Susane van Richthofen, a gente já imagina que vem bomba, né? E de fato vem, Wellington. Ela voltou aos holofotes da imprensa, aos comentários da população, porque ela, esta semana, foi notícia mais uma vez. A Susane van Richthofen compareceu à delegacia, ao 27º Distrito Policial, para retirar o corpo do tio que faleceu de causas ainda desconhecidas, possivelmente um mal súbito, causas naturais, e que foi encontrado morto pelos vizinhos na última sexta-feira. Esse tio, o Wellington, ele ficou extremamente conhecido por ser o responsável pelo inventário de 5 milhões deixado pelo casal von Richthofen, né? Pelo casal Richthofen, ali o Manfred e a Marisa, que de uma certa forma acabaram morrendo e, de acordo com a denúncia, a filha quem teria mandado matar ali os próprios pais. Esse tio, inclusive, tinha tirado Susane van Richthofen da herança de 5 milhões.
E aí fica a pergunta, né? Já deixo a pergunta aqui no começo da participação. Com a morte do tio, será que a Suzane de fato vai colocar a mão na grana? Olha, ela foi então a uma delegacia juntamente com o advogado para tentar liberar o corpo do tio. Miguel Abdala Neto foi encontrado morto por um vizinho na tarde da última sexta-feira no Campo Belo, zona sul de São Paulo. A polícia investiga o caso como morte suspeita. A principal hipótese é de causa natural, mas apenas o laudo vai dar ali toda a confirmação. Suzane não conseguiu liberar o corpo porque uma prima dele já havia feito isso. O médico tinha 76 anos, morava sozinho, não era casado e não deixou filhos. Miguel ficou conhecido por ser o tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, após os assassinatos do casal Manfred Albert e Marisa von Richthofen. Aí, você entendeu então? O tio que morreu aparentemente de causas naturais. Meu Deus. Né? Foi o tio que tirou ela lá da herança, né? Foi o tio que atrapalhou ela de cumprir com a missão que ela tinha primeira, que era tirar a vida dos pais e ficar com a herança. Então, será que Suzana teria alguma ligação com esse falecimento do tio? Será que o falecimento dele foi realmente de causas naturais? Já que a vidente havia dito que poderia se envolver em um novo crime nesse ano de 2026 e o assassinato não, o falecimento do tio, que até agora não há nenhum indício de que alguém possa estar envolvido na morte dele, parece ter sido causas naturais, mas tentando aí colar um quebra-cabeça, será que tem a ver? Aí é uma investigação que tem que ser feita, né? Eu não posso acusar aqui, eu não posso dizer que foi, eu não posso ser irresponsável, né? Para ir dizer, foi a Suzana, jamais eu vou fazer isso, né? Mas, claro, chama a atenção de uma possibilidade que só quem trabalha com investigação criminal que vai poder esclarecer. A gente aqui conta fatos, contamos os fatos para você. Então, com base nisso, nós estamos agora com a Cíntia Tucunduva, estamos ao vivo com ela, direto de Portugal. Ela é ex-delegada responsável pelo caso que chocou o país e nós queremos saber dela exatamente para falar sobre o novo desdobramento envolvendo a Susana von Richthofen após a morte do tio. Então, surgem questionamentos sobre a possibilidade de Suzane herdar bens deixados por ele, né? Porque quem explica como a lei trata esse tipo de situação é a própria ex-delegada que vai esclarecer aqui o fato e também a especulação de quais os limites legais nesse caso. Então, muito obrigado aqui pela sua participação, está conosco aqui com a TV Meio Norte, né, direto de Portugal, e aqui com o Ronda Campeão, com esse mero apresentador que vos fala, o Wellington Alencar. Eu queria saber da senhora, primeiramente, grandes que estão sendo alvos neste momento. Qual era o temperamento da Suzane durante o primeiro caso que a senhora acompanhou como delegada, e se a senhora notou nela algum comportamento de arrependimento, ou não, ela agia de maneira dissimulada. Seja bem-vinda. Bom dia para vocês aí do Piauí. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre esse caso que ficou, assim, marcou a crônica policial do Brasil, não só de São Paulo, mas do Brasil. Então, vamos voltar lá no ano de 2002, quando eu tive o contato com a Suzane, logo no dia dos fatos, né, no dia que as mortes foram descobertas. E, nesse primeiro momento, o que chamou a atenção nesse dia e nos demais, até o dia da confissão, foi o comportamento dela sem emoções, compatíveis com aquelas que nós esperamos de alguém que tem uma perda familiar assim tão violenta, e pais e mães, pessoas assim próximas. Sim. E assim, quem já passou por uma perda de família, de familiar, de um ente querido, sabe que a pessoa fica triste, se emociona, chora, tem toda uma reação que ela é esperada. E o que nós vimos naquela oportunidade foi uma pessoa mais fria, prática, distante emocionalmente de toda aquela tragédia. O policial militar que atendeu a ocorrência
e entrou na casa para constatar o que havia acontecido, e depois ele sai para a calçada e vai dar a notícia, porque ela entra na casa, sai e chama a polícia, quando vê a casa aberta. Ela não chegou a subir no quarto dos pais. Então, esse policial que constata efetivamente a morte, volta para a calçada, Sim. e vai dar a notícia, e a resposta dela, a reação dela diante dessa notícia foi extremamente prática. Foi: e agora o que eu faço? Que não é bem aquilo que as pessoas costumam perguntar ou reagir diante disso. Então, esse foi o primeiro ponto que chamou a nossa atenção, a atenção de toda a equipe. E em relação ao segundo questionamento, que é sobre o arrependimento, eu não percebi nenhum momento de arrependimento do começo ao fim da investigação. Em um dos filmes, no final do filme, a questão de liberdade artística, aparece ela pedindo perdão e se arrependendo, mas é uma cena que eu nunca vi acontecer na realidade. Então, isso que eu posso dizer sobre o contato breve, porque foram 7 dias de investigação e um dia de reconstituição que nós tivemos com ela durante aquele período. Na sua opinião, a Suzana possui traços de personalidade de alguém que trabalha com manipulação o tempo todo? Como é que foi esse contato com ela durante esse tempo? Mas algum ponto que vocês gostariam específico de estar esclarecendo? No próprio ponto, no que diz respeito às conversas ali, ela tentava estar acima das discussões, desconstruir, pegar em erros. Como é que era o comportamento dela na hora das oitivas? A opinião dela, ela tentava assim, prevalecer a opinião dela. Então, houve divergências entre o depoimento dela e o do senhor Cravinhos, pai do Daniel. E ela sempre afirmava que a versão dela que era certa. A senhora acredita então, havia uma... Ou não? Fique à vontade, ou não? Então havia essa tentativa da opinião dela ser a correta, prevalecendo sobre as outras. Então a senhora acredita que ela pagou a pena, mas a senhora enxergou uma transformação real nela durante esse tempo? Então, na verdade, ela cumpriu a pena no regime fechado e semiaberto, agora está terminando no aberto, né? Que é a progressão que a lei prevê. Pelo que está sendo noticiado pela mídia, ela está em tentativa de reinserção na sociedade e procurar retomar uma vida assim normal, constituindo família, tudo. É essa a percepção que está sendo passada para nós. O sistema prisional brasileiro está preparado para avaliar corretamente mudanças reais de temperamento em casos assim? Eu acredito que sim, porque são feitos exames periódicos, né? Então, para essa própria progressão, são realizados testes, tanto que ela realizou o teste, foi reprovada e depois ela conseguiu a progressão do regime. Então, é de se supor que os profissionais que estejam avaliando e trabalhem no sistema carcerário tenham o conhecimento técnico suficiente para poder dar um laudo que possibilite a reinserção da pessoa que está cumprindo pena na sociedade. O que é mais forte no comportamento dela, na sua opinião? Frieza, controle emocional ou manipulação? Eu acho que no caso dela, naquela época, havia a frieza, o controle emocional, e em questão de manipulação, é mais do tipo sedução. A pessoa entra na mente e faz com que o outro haja. Uma manipulação assim mais sutil. Ela dá ideia. Foi a impressão que nós tivemos. Porque ela podia ser e é a principal interessada na morte do tio, né? Mas no primeiro momento não há nada que coloque ela na cena do crime. Mas a senhora acredita que se a senhora fosse delegada novamente, tivesse aqui, que hoje a senhora não é mais, está exercendo trabalho como advogada em Portugal, o lugar para que a polícia volte
a trabalhar e mais uma vez avaliar a Suzana, na sua opinião? Eu acho que vai depender. O ponto-chave aí é o resultado do exame necroscópico. Sim. O que o médico legista vai encontrar, nessa altura já encontrou, né? Ao examinar o corpo do tio, do Miguel Abdala. É aí que pode estar, na verdade, o caminho para a descoberta do que aconteceu com o tio. Seria isso? Sim, com certeza, porque quando é feito esse exame necroscópico, vai ser apurado se a morte foi de causa natural, acidental ou violenta. Morte violenta é aquela decorrente do homicídio ou suicídio. Então, se no caminho desse exame vier causas naturais, porque é feito todo um exame cuidadoso dos órgãos internos, externos, tudo certinho, Sim. Não há que se falar em crime. Agora, se tiver algum achado diferente, aí sim vale a pena dar uma investigada, e toda investigação ela tem que ir fazendo as exclusões. Então, vão ser contatados, muito provavelmente, se for o caso de uma investigação, as pessoas que tiveram o último contato com ele, os vizinhos, para poder chegar a alguma conclusão. Existe algo na investigação da morte dos pais de Suzana que a senhora detectou naquela época que ainda não veio à tona para o grande público, que a senhora possa nos revelar? Não, foi tudo exaustivamente examinado, foi divulgado, principalmente depois no decorrer lá do julgamento dela, foi tudo divulgado, não ficou nenhuma questão que o público não tenha conhecimento. Tá certo, agradecer então, mais uma vez, a senhora por estar prestando aqui essas informações importantes. Para você chegando agora, estamos falando aqui com a ex-delegada do caso Suzana van Richthofen, né? Ela acompanhou tudo, hoje exerce advocacia em Portugal, já não exerce mais a profissão de delegada, mas aqui para saber do temperamento dela, porque o tio acaba de morrer, ela é herdeira, o tio foi quem tirou ela lá da história toda da herança, ela tinha um plano para tirar a vida dos pais, como de fato tirou, lá usando os irmãos Cravinho, e acabou não obtendo sucesso, porque foi descoberta e o tio também o tirou. Então, a morte do tio traz, a principal interessada na morte do tio é a própria Suzana. E aí tem indícios de que ela de fato não se arrependeu durante esse tempo de pena. E aí veio uma moça que disse que acreditava que ela poderia se envolver em novos crimes nesse ano. Então daí o porquê da gente querer entender as pessoas que estavam mais próximas dela, do temperamento e do comportamento dela, tá? Muito obrigado à senhora, que Deus abençoe e estamos à disposição, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, tenham um bom dia. Obrigado.